pegar só alguns pontinhos, mas vale a pena nós vermos este capítulo. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos, abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou só para você entender, até quando terás a nossa alma, ou teremos dúvida se tu és o Cristo? Dizendo-lhe abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais?
E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemais, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não as credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e dizia: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42, e muitos ali creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu disse, não é de praxe, nem comum, e para muitos, nem muito correto usar um texto tão grande. Mas eu quero que você olhe João 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente até aí. Preste atenção em mim por alguns minutos. Ser pastor sempre foi um grande desafio. Ser pastor quando as pessoas tinham basicamente, unicamente, a informação dos cultos que recebiam pelo próprio pastor, ajudava um pouco mais. Às vezes, a própria falta de conhecimento do pastor, a falta de preparo, fazia com que ele utilizasse de artifícios que talvez não fossem dos melhores para buscar manter as pessoas na igreja. Eu não sei se você lembra quando na sua casa sua mãe ou seus pais não tinham muitos recursos para manter você dentro de casa, mas queria que você estivesse seguro. Então, principalmente ao anoitecer, sem uma geladeira cheia, sem 150 canais, sem Wi-Fi, sem um celular na mão, tá certo? Você queria ficar brincando do lado de fora. Mas o que seus pais faziam, se não tem nada de tão atraente dentro de casa, para que vocês se interessem por ficar aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar algum perigo lá fora. Então o pai e a mãe diziam que assim que escurecia você tinha que ter cuidado com a mula sem cabeça, com o velho do saco que fazia sabão doce, com o saci pererê na moita de bambu. Ok? Quem lembra disso? Pois é, os pastores não foram diferentes. Não tendo muita habilidade e nem tanto artifício para manter as pessoas na igreja, começaram a colocar demônio em tudo que está lá fora. Então, cuidado com o futebol porque tem um demônio na bola. Cuidado com o cinema porque tem um demônio na tela. Certo? Cuidado com a praia porque tem um demônio na praia. Certo? Em todos os lugares colocaram um demônio. Maldade, sim ou não? Não. Certo? Não foi maldade. Era simplesmente o que eles tinham. Tá certo? Mas isso funcionou por um tempo, é verdade, mas criou basicamente um efeito elástico. Puxou tanto as pessoas para trás, que quando soltaram o elástico, esse negócio foi para frente demais. Tá certo? E qual é a minha preocupação? É que hoje vocês escutam todo mundo.
Hoje vocês recebem mensagem praticamente o dia inteiro, certo? Por exemplo, ora você está escutando Ciro Malafaia, ora você está escutando Luciano Subirá, ora você está escutando Ed Renekiewicz, ora você está escutando Hernandes Dias Lopes, certo? Ora você está escutando Carlito Paz, Joyce Meyer, certo? Ora você está escutando Valnice Milhomes. Então, isso fora o Massal, fora, eu só estou falando das coisas boas, certo? De gente que até entende um pouco de teologia, ok? Então, como é que vocês chegam para me escutar? Provavelmente com a mente preocupada, tá certo? De tanta informação. E aí pronto, um acredita em demônio, outro demônio não existe, outro demônio fala com o defunto, o outro defunto não fala, e aí Jesus vem no meio, vem antes, vem depois, é dicotômico, tricotômico, ninguém não sabe nem o que é, mas vamos para dentro. Você está entendendo? Aí dá uma bagunçada danada, e o que o pastor da igreja tem que fazer? Pedir misericórdia ao Eterno. Por quê? Porque a mente da maioria das pessoas está bagunçada, e é importante você entender que normalmente a vida não é como é de fato, e sim como você enxerga e acredita. E qual é a minha grande preocupação? É que você vem principalmente para um culto de quarta-feira, que é um culto de campanha, onde as pessoas cantam, pregam, motivam você para vencer, e você só se lasca. Se lasca 1 mês, se lasca 2 meses, se lasca 6 meses, se lasca, caso uma vez dá errado, cai a segunda, também deu ruim. Aí pegou a terceira e deu ruim também, e vai para a quarta, e vai aqui, está igual a mulher lá, samaritana, e vão embora, e monta um negócio, dá errado, e o outro deu pior que o primeiro, não é verdade? E você entrou ruim, e entrou aqui, aí é que piorou. E aí eu fico preocupado quando isso dura muito tempo, porque normalmente você vai pensar que a gente está a fim de enrolar você. Esse pessoal aí fica falando aí, ó, mentira danada. Falou que eu vou vencer. Vou vencer nada, estou torcendo até pro Vasco. Não é verdade? É brincadeira, tá certo? Brincadeira, gosto de brincar, tá certo? Sangue de Jesus. Não. Volta aqui, esquece isso, é palhaçada. Olha aqui, mas você consegue entender, brincadeiras à parte. Quando você começa a ouvir coisas que não condizem com as promessas que você recebeu, tem alguma coisa de errado. E eu preciso entender e olhar para esse texto. Eu queria motivar você a ler de novo, porque Jesus está tendo uma conversa com fariseus. Jesus não, aqui ele não está falando com um demônio. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui são pastores. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O texto não está falando que o ladrão é Satanás. Jesus está falando que há líderes que se comportam como ladrões, com o intuito de roubar, de matar e de destruir. Então eu gostaria de dar a você, né, uma visão para que você possa raciocinar, ok? Porque qual é o grande prejuízo da estrutura? É que grande parte das pessoas ignoram a sua capacidade de raciocínio e acaba ficando com o raciocínio e interpretação de outras pessoas. Podem essas ser maliciosas ou não, mas maliciosas ou não, se ela te afasta de sua vitória, de uma vida plena em Cristo Jesus, isso é tóxico, isso é nocivo para você. Então Jesus começa esse capítulo falando algumas coisas importantíssimas, e a primeira delas é: aquele
que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Preste atenção. Em algumas ocasiões, Jesus diz ser a porta. Em outras, ele diz ser o bom pastor. Mas ele abre dizendo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se o pastor, se o líder religioso, se o professor, se o que ensina, se aquele que vai orar por você, se alguém que vai te dar uma instrução, não usar a porta como modelo de entrada, entre em estado de alerta. Note, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas mais à frente, e ele diz que o pastor entra pela porta. E à frente ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o que Jesus está indicando é que qualquer pessoa que vai apresentar o reino de Deus só pode apresentar esse reino oferecendo ele como modelo de entrada. Qualquer outro modelo de entrada que não seja Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados, precisa ser revisto e questionado. Então, se vai entrar, se é pastor, certo? Precisa entrar pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Isso é o que ele oferece já logo no início dessa estrutura. Dizendo que se alguém vai falar alguma coisa, certo? Vai oferecer o reino dos céus através dele, por ele. É assim que funciona. O verso 1 diz: na verdade, aquele que não entra, certo, pela porta do curral, ou seja, aquele que não entra para as ovelhas por Cristo, mas ele sobe por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Isso é claro, por favor. Não interessa quem você vai ouvir, não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão capaz, o quantos seguidores ele tem, qual é a sua retórica, certo? O que ele entende, não interessa. Qualquer coisa que não ponha Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser, no mínimo, analisado e posteriormente descartado. É assim que funciona. É isso que ele está tentando expor para todos nós. O verso 7, aí ele diz claramente, tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36. Atos 5, 36. Isso, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Verso 37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no ano que Jesus nasceu, está certo? Foi nesse ano, o ano que Jesus nasceu, já tinha um cara por nome Judas, o Galileu, que foi no dia, certo, do recenseamento, que levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram
dispersos. Volta para o capítulo 10, verso 8, porque é disso que Jesus está dizendo, no 10. É esses caras que eles estão citando, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que estão hoje perto de nós e das ovelhas. João 10, 8, por favor. Isso. Todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos, certo? Eles são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os, pelo menos por muito tempo. Demorou, mas a ficha caiu. Você viu que tanto Teudas como Judas o Galileu, certo? Conseguiram algum êxito, mas não por muito tempo. O verso 12 nos dá algo também que vale a pena ser avaliado. Mas o mercenário 1, que não é pastor, certo? De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata, né? O lobo as arrebata e dispersa. Eu quero separar aqui 4 pessoas. Eu quero colocar o mercenário, o pastor mercenário. Ele é pastor, sim. Ele só é um pastor preocupado com números, preocupado com grana, certo? Ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com recursos, com dinheiro. Eu não sei se já deu para você notar isso na internet, certo? Pessoas que estão apenas preocupadas com números. É somente isso. Não quero saber de pessoas. São números. Está entrando dinheiro, vamos embora, deposita, faz o Pix, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E vende pedra, e vende sacola disso, e vende toalha não sei das quantas. Essa turma quer la plata. O dinheiro. As ovelhas que se dane. Tá certo? Esses são os mercenários. Conhece algum? Não precisa falar. Certo? Mas a Bíblia diz. Certo? Tem pastor mercenário, sim ou não? Sim. Certo? Tem o pastor que é pastor. Ele é pastor. Mas ele prega o que quer pregar. Ele prega o que as pessoas querem ouvir. Ele tem muita dificuldade com o confronto. Porque se você pregar o que a pessoa não quer, corre o risco da pessoa ir embora. E para pastor, ver alguém embora é muito ruim. Então, ele dá um aliviadozinho assim. Pode, você acha assim que pode fazer sexo antes do casamento? Não, assim, assim, como é que, assim, como? Em que situação? Morar junto, não morar junto? Como é que é o negócio assim? Faz direito, não faz só metade? Como é que funciona? Não, assim, pode servir a Deus em integridade e não colocar seu recurso financeiro? Não, peraí, sim. Assim, que recurso financeiro, como assim? Conhece, sim? Alguém que está sempre querendo arrumar um jeitinho para a ovelha não ir embora. Porque é melhor ela estar aqui e ir para o inferno do que ir embora. Pelo menos nós vamos juntos. A ovelha vai para o inferno, mas não fica sem pastor. Até no inferno tem um pastor quentinho. Você consegue entender? Porque hoje as pessoas estão relativizando tudo.
Hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara faz isso, o cara faz aquilo, a mulher anda quase pelada, as donas isso e vai para isso, vai para aquilo outro, e vai para aquilo outro. Tem Rock em Rio, Rock em São Paulo, e Rock não sei das quantas, e chapa o coco, e dá um doisinho, teco, enchendo o negócio. E hoje está tudo bagunçado. E tem que dar um jeito dessas pessoas entrar no reino de... Isso aí, tem pastor assim, tem ou não tem? Tem um pastor que estava dando desconto de dízimo. 7%. Quase que eu fui congregar lá. Quase que eu fui. Uma promoção dessa assim, né? Quem o infeliz acha? O outro fez uns cálculos matemáticos para explicar para a igreja quando Jesus ia voltar. E pior, tem um jumento que acredita. Que o cara sabe, ele falou comigo que queria vir aqui ensinar a igreja as semanas do Dani, certo? Do profeta Daniel, tal, que calculou tudo. Eu falei, mas não está escrito lá na Bíblia que ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai, e você sabe? Nossa. Pô, vá para o inferno, eu na verdade estou pensando que eu sou otário, eu moro em Xerém porque eu gosto, não é porque eu sou bobo. Hein? Mas é verdade, como é que pode? Enganando as pessoas com tanta facilidade. Você tem que estar firme na rocha, posso ouvir um amém? Amém. Ninguém te engana não, rapaz. Você tem que perguntar, no mínimo, onde é que está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? E aí você marca e traz para nós. Pastor é que falou que eu vou para o céu fazendo tudo que eu estou fazendo. Ele falou até que se eu for para o inferno nem é tão ruim assim também não. Ele falou. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Tem uns pastores assim, sim ou não? Que fala de acordo com o que o outro quer ouvir. Entende? Vale tudo, certo? Vale tudo. Isso. Você tem que ter cuidado com esse troço, porque na internet está assim, ó. Eu também vejo. Eu vejo de tudo. Aquele negócio dos mantos, um negócio assim, uns troços doidos. Eu fico pensando, como é que tem gente que vai. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão filmando isso? Não, Mas eu vou falar assim, eu vou falar porque é uma verdade e eu não estou com o propósito de ofender ninguém. Você está entendendo? Mas, hoje, tem igreja que o pastor é casado com a ex-esposa do pai. Ex-esposa do pai. E o pai tinha um filho novo, que quando a ex-esposa do pai separou do pai, obviamente ela levou o menino, certo? Até aí tudo bem. E o pastor, que agora é marido da mulher do pai, fez um filho na atual esposa, ex do pai. Então, o cara, a mulher tem 2 filhos, um do pai e um do filho. E a igreja está pocando em São Paulo. A minha cabeça, ela não concebe. Para mim é falta de discernimento das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Você vai à Inglaterra, as escolas, principalmente algumas católicas, recebem milhares de estudantes, filhos de muçulmanos, que estudam anos e anos e anos e anos
em escolas. E no final de cada aula eles voltam para casa mais muçulmanos do que foram. Os nossos filhos frequentam 2 aulas de filosofia, voltam para casa achando que Deus não existe. Pare e pense. Nós precisamos preparar melhor isso. É um grande desafio para todos, até você como pais. Então nós temos o mercenário que faz por dinheiro. E nós temos alguns que não fazem por dinheiro não, certo? Mas querem é ter a igreja cheia. Vem aqui na igreja da gente, igual tem gente que vem aqui, olha essas cadeiras aqui tudo lotado e diz assim: não, você foi lá, sei o que, tem 1.500 lugares. Eu falo: não, tem 850 apertado. Porque eu conheço gente que me parece, uns têm numerofobia. A igreja não pode crescer porque o cara tem medo de números. Se crescer, perde a qualidade. Outros têm numerolatria, são adoradores de números. Os números sempre são mais importantes, porque a minha igreja, a minha escola dominical, certo? A minha arrecadação. Então nós estamos precisando de uma igreja pronta para sobreviver a isso, aos mercenários, a esses camaradas que estão prontos para dizer o que as pessoas querem ouvir. O terceiro é um bom pastor. Ele também está em João 10, já no finalzinho. Seu nome é João Batista. João foi confundido com o bom pastor, porque eu disse que somos 4. Então nós temos um mercenário, o pastor, um bom pastor e o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E por ser o bom pastor, eu dou minha vida pelas. Então ninguém vai ser o bom pastor. O bom pastor só tem um, e ele é Cristo. João disse aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João era? Um bom pastor. O que um bom pastor faz? Sempre aponta para o bom pastor. A função de um bom pastor é sempre apontar para o. É por ele, para ele. Ah, pastor, esse negócio de céu e inferno, o que disse o bom pastor? Contou uma parábolazinha do rico e do Lázaro. Ali ele mostra que existe 2 ambientes depois. Sim ou não? O que diz o bom pastor? Sem santificação, ninguém verá a Deus. A função de um bom pastor, primeiro, é nunca achar que ele é o bom pastor. Porque o que eu conheço de pastores que pensam ser ele o bom pastor, pastores que acham que têm o direito de cercear o raciocínio das pessoas que o ouvem, que determinar o que elas devem fazer, que se vem um cantor que você admira na igreja tal, você não pode ir. Não pode ir numa festa em outra igreja, não pode ir em nenhum outro ambiente. Para mim, esse camarada acabou achando, certo? Ele, como um bom pastor, ele pode te chamar, te oferecer algumas informações e alguns conselhos que possam te ajudar.
Mas acreditar ele mesmo ser o bom pastor é um grande problema. No verso 14, olha o que disse Jesus. Vamos lá? Eu sou o. Ele não disse ser um bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e as minhas ovelhas. Isso. Mas as ovelhas só conhecem ele se ela tiver um bom pastor. As ovelhas só serão capazes de saber que estilo de vida precisam ter, como viver, certo? Como alguém que pertence ao bom pastor, mas precisa conviver ainda neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a nortear a minha vida. Jesus vai jogar duro. Aqui o texto é muito grande. Mas preste atenção no que Jesus, no que vai ser dito. Ele não, o que os ladrões vão dizer mediante a isso. Do verso 19 ao 21. Coloca, por favor. Por causa dessas palavras ditas por Jesus, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Preste atenção que Jesus agora está diante de uma situação bem delicada. Ele está falando com suas ovelhas, que não sabe que são suas ovelhas. Por isso ele disse que ainda tem muitas ovelhas que lhe pertencem, mas não estavam no seu aprisco. Porque o propósito dele não é perder ninguém. As pessoas estavam com dificuldade em entendê-lo. O que ele estava fazendo era algo impactante. Mas a mudança que ele estava propondo para as pessoas que ouviam era tão impactante que muitos deles se recusavam. Não estavam muito afim de aceitar. Era muito legal ver alguém ficar curado. Era muito legal ver a manifestação do poder de Deus através de Cristo. Mas quando eles descobriam que aquilo pedia do indivíduo, do candidato, uma novidade de vida, isso criava problema para eles. O que eu quero hoje deixar para vocês é: a minha proposta é procurar apenas ser um bom pastor. Um mercenário, eu sei que eu não sou. Um pastor que fala apenas o que as ovelhas querem ouvir, eu também não sou. O bom pastor, esse eu sei que eu não sou. Mas o que eu almejo é ser um bom pastor. Alguém que seja capaz de dizer a você: examinais as Escrituras e retirem dela o conteúdo que conduza você à vida eterna. Suavize sua vida. Tome decisões assertivas, conhecendo o bom pastor.
sabendo de fato se pode beber ou não pode fazer sexo antes do casamento ou não, pode casar mais de uma vez, eu posso abortar, eu posso adorar ou acreditar que há algum outro mediador entre eu e Deus. Preste atenção que Jesus está conversando com eles, e Jesus está dizendo: caras, vocês estão olhando para tudo que eu estou fazendo, eu nunca fiz mal para ninguém, vocês estão cheios de pedras na mão, querendo me dar uma pedrada. Por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Porque não faz sentido o que vocês estão querendo fazer comigo. E eles disseram: nós não queremos apedrejar você por boa obra, mas queremos acusar você de blasfêmia. Mas por quê? Porque você disse ser igual a Deus. Jesus disse: então vamos ao Salmo 82. Qual era a grande dificuldade de discutir com Jesus? Eles mesmos disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Porque ele era capaz de varrer as Escrituras, o Velho Testamento, para ratificar, para confirmar o que ele estava dizendo. Então não havia como discutir com ele, não tinha como. Lembra Satanás? Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas está escrito, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Mas eu digo vós, mas não foi assim desde o princípio. O Moisés escreveu por causa disso e disso. Meus irmãos, o conhecimento, eu achei até que, eu vi o Elias Dantas, é um amigo que eu tenho, da Global, e eu achei que ele estava brincando, e depois ele falou sério comigo, ele falou: Cláudio, uma questão de seminário, uma prova de seminário, perguntaram quem era Sodoma e Gomorra, um aluno respondeu: amante. Eu falei: cara, ele é muito brincalhão. Eu falei: você só pode estar brincando. Então hoje eu venho pedir a vocês, eu não posso impedir vocês de ouvir essas baboseiras. Eu não posso impedir vocês de escutar coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. São coisas vãs. O que eu quero pedir a você é: examine, aprenda, procure. Se tem dúvida, é algo muito importante para você, anote, traz. Pergunte a um de nós para que possamos ajudar você. Porque a nossa proposta é que você viva uma vida extraordinária, sensacional. E para eu terminar, pastor, como faz isso? Biblicamente, olha, lembra? Por que o povo perece? Por que ele erra? Errais por não conhecer o quê? E lembra? Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Não é a Escritura ou o poder. Erra-se por não conhecer
as Escrituras e o poder. Tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas conhece muito do poder. Provavelmente o comportamento e as ações dessa pessoa serão bem descontroladas, bem descompensadas. Ela pode com muita facilidade passar do limite, se comportar muitas vezes de forma incoerente, escandalosa, simplesmente porque ela está sendo acessada pelo poder de Deus, que ela conhece, que ela tem experiência. É no batismo do Espírito Santo, é língua estranha, é o mover do poder de Deus, certo? E tantas outras manifestações. Mas por não ter conhecimento da palavra, ela estabelece movimentos inadequados, barulhos inadequados, fazem isso em momentos inadequados, e ao invés do nome do Senhor ser glorificado, ele acaba sendo questionado e envergonhado. O poder é de Deus, sim ou não? Mas não há conhecimento para gerenciá-lo. Aí você vai pegar alguém que conhece muito da palavra, mas não conhece nada do mover de Deus. Aí Deus não tem poder de cura, aí falar línguas estranhas é uma aberração, aí interpretação de línguas, certo? Profecias, todas essas coisas que manifestam o poder que estão na palavra são negligenciadas. Então uma igreja, uma pessoa, certo? Que ela conhece o poder de Deus e as Escrituras, ela sabe, ok? Agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nos dons, na manifestação do poder, mas se tiver alguém descompensado aqui, a gente vai entender que é Deus, mas vai chamar num cantinho e explicar a ela que o Espírito é sujeito ao profeta, como a língua deve ser dita, tem interpretação? Não tem. Como é que funciona? Para que venhamos crescer firmes. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai soberano, somos expostos hoje numa enxurrada de informações, de todos os tipos. Liderar hoje pessoas, estar à frente de pessoas, ser visto, tem sido o grande interesse da maioria das pessoas. Pois hoje somos expostos à visão que eu só existo se for visto. Eu só existo se for reconhecido. E mesmo sem maldade, tantas pessoas têm gerado mais prejuízos do que benefícios. Vemos escândalos de mercenários, de pastores sem preparo, estar apoiado no bom pastor nos garante que
Nunca vamos ver o Senhor pecar. Nunca vamos ver o Senhor cair. Um bom pastor, ele pode falhar. Davi foi um bom pastor, mas ele não foi o bom pastor. O apóstolo Pedro foi um bom pastor. João foi um bom pastor. Mas num determinado momento, Senhor, ele mandou perguntar ao Senhor se havia de vir outro. Paulo foi um bom pastor, mas ninguém além de ti foi e é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Hoje muitos aqui vieram atrás do bom pastor. Aliás, todos nós estamos aqui por causa dele. O bom pastor que cura, o bom pastor que salva, o bom pastor que liberta, o bom pastor que transforma, o bom pastor que faz milagres, o bom pastor que pode ir além de sua presença física. E nós, pastores, o máximo que conseguimos é nos tornar um bom pastor, apontando sempre para o Senhor. Fortalece esse povo, que ninguém se perca, que ninguém se desvie. Mesmo com tantos dispositivos e informação em nossas mãos, que a verdade sempre esteja à frente do nosso coração. Leva este povo, ó Deus, de volta aos seus lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus abençoe. Não esqueça de passar lá, escanear o QR Code.